Chegou a hora dos estadunidenses escolherem de fato o presidente. Entre Kamala Harris e Donald Trump, existe diferença? Sim. Mas como será que isso impacta na vida do brasileiro? Aliás, as decisões, né? Como impacta ao redor do mundo as decisões aí de quem assumir a cadeira de presidente dos Estados Unidos? As primeiras urnas já trazem uma prévia do que vamos acompanhar até o resultado. E olha, vai ser voto a voto. Vamos acompanhar agora no plantão do Meteor. O páreo tá complicado. Eu vou chamar a Day Oliveira aqui na tela, ó, a @Dadai está aqui, @DaianeJOliveira para você seguir a Day no Instagram, no TikTok, no Blue Sky e no Twitter, e o meu @lu.junior para me seguir no Instagram, no Threads e no TikTok. A Day também tá no Pokémon GO, né, Day? Você posta lá no seu Insta o seu código, né? Isso, eu sempre coloco lá no Insta, porque sempre alguém pergunta qual é o meu código do Pokémon GO. E estou em todas as redes sociais também, podem mandar mensagem, podem, né, dar bom dia, que eu geralmente respondo em todo canto. É isso, gente. Sobre os Estados Unidos, é literalmente surpreendente, uma correria, mas é uma disputa, uma das mais acirradas, né, dos últimos anos, e faz todo sentido. Por quê? Por esse motivo. Gente, precisa só lembrar de uma coisa: Estados Unidos você não precisa, não é obrigatório o voto, mas existe um empenho para fazer com que as pessoas saiam e façam, né, a sua votação, coloque ali sua cédula nos Correios. Desculpa, eu sempre vou dar risada quando eu falar de cédula nos Correios, porque eu não consigo conceber como no século XXI a gente ainda está fazendo esse tipo de votação, porque para a gente, esse tipo de votação que demora dias, né, às vezes semanas para contar esses votos, não faz mais sentido. E olha que a gente também tem um país continental, um país de extensão imensa, assim como os Estados Unidos, e a gente tem hoje tecnologias que são exportadas para vários outros países. O Brasil tem essa tecnologia, mas aí a gente precisa lembrar que os Estados Unidos eles não aceitam não ser o detentor, né, da melhor tecnologia, das melhores formas de votação. Dito isso, a gente tem aí os dois presidentes que hoje foram principais candidatos, que é a Kamala Harris e o Donald Trump, foram hoje pedir que seus eleitores façam a votação. E esse é um momento muito importante, aquele momento em que o eleitorado de fato se empenha, as pessoas colocam suas bandeirinhas ali dos Estados Unidos, né, colocam as plaquinhas nas portas. A reta final é uma reta muito importante para os Estados Unidos. E influencia também a política nacional. Vou te pedir, Lúcio, antes de falar um pouquinho de como está a Câmara e o Trump nas urnas, para a gente falar a importância da gente estar aqui falando sobre a política dos Estados Unidos, quem vai ganhar nos Estados Unidos, porque por mais que economicamente seja algo muito parecido, a gente tem algumas diferenças aí estruturais. Aí eu vou te pedir para colocar esse vídeo mesmo, por favor. A escolha do presidente americano pode ultrapassar as fronteiras e pode atrapalhar ou até mesmo modificar essas relações internacionais com o Brasil. O que de fato pode afetar se Kamala Harris ou Donald Trump foram escolhidos? O que pode afetar o nosso país? Neila, é muito importante a gente perceber que o modelo federativo americano ele é desenhado de uma forma onde somente alguns temas ficam na mão do presidente, e relações exteriores é um dos temas que é uma atribuição exclusiva da Casa Branca, ou seja, os estados, por mais que eles sejam independentes e tenham seus próprios sistemas eleitorais, tenham suas leis estaduais, eles, no que tange a relações exteriores, estão adstritos ao que define a Casa Branca. Portanto, a eleição americana, eu diria até que ela vale muito mais para fora do que para dentro dos Estados Unidos, porque muitas das políticas domésticas estão a cargo dos estados, mas a política exterior ela está a cargo do presidente da República, a quem é aquele que vai ocupar a Casa Branca. E, tradicionalmente, o Brasil sempre se beneficiou muito mais de presidentes republicanos do que democratas, uma vez que os republicanos eles têm mais uma abertura ao comércio exterior, facilitando os fluxos globais de trocas entre vários países e os Estados Unidos, incluindo aí o Brasil. Então, o que tradicionalmente era favorável ao Brasil, isso veio mudar um pouco nessa eleição, porque os republicanos, desde o advento do trumpismo, se tornaram, assim como tradicionalmente são os democratas, mais protecionistas.
e isso pode vir a trazer reflexos para o Brasil. Então, seja vencendo um democrata ou um republicano, o livre comércio é algo que precisará ser discutido, e o protecionismo americano ele pode crescer e pode afetar os negócios e o investimento estrangeiro no Brasil. Pois é, né? Esse é um ponto muito importante. Então, a gente não é que a gente não vota na Câmara Harris, que a gente quer uma mulher lá, que isso vai fazer uma grande diferença. E, além disso, além desse pensamento, a gente tem uma outra questão. Qual é a outra questão? A gente tem um político que ele é muito inclinado ali aos pensamentos de conservadores, mas pensamentos também fascistas, neonazistas. A gente tem ali um Donald Trump, que é o cara que fala que vai colocar um muro para não entrar mais imigrantes nos Estados Unidos, vai cercar o país, e, ao mesmo tempo, é o cara que vai negociar com o Putin, vai negociar com a Rússia, com a China, porque dinheiro é uma coisa e estar no seu país é outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele vai querer o dinheiro, o comércio, negociar com todo mundo. Ele não é louco de não fazer isso, mas ele é extremamente agressivo, ofensivo e, né, anti-humanitário, né? Um termo mais educado para se falar de uma pessoa como o Trump. E a gente tem, de um outro lado, não que a Kamala Harris seja muito melhor, porque ela também é tida como uma das pessoas conservadoras, ela é conservadora, mas é uma pessoa que já deu uma declaração importante de que não vai continuar a guerra em Gaza, pelo menos vai tentar, né, acabar com essa guerra em Gaza, e são sinais, né, de um governo um pouco mais progressista em relação a direitos humanos, minimamente isso que a gente espera de qualquer pessoa, né, num país evoluído no século XXI, mas vale lembrar que os Estados Unidos não é tão evoluído assim como a gente geralmente pensa, né? As pessoas, os povos são, mas politicamente eles têm também muito a avançar e a aprender. E aí eu vou te pedir, Lúcia, por favor, para trazer o vídeo da Kamala Harris. Esse vídeo foi traduzido pela CNN e tem, né, um pouco do que foi o discurso dela em Michigan. Desculpa, eu vou só confirmar onde foi o discurso da Kamala, que ela pontua justamente que vai acabar, né, que teria interesse em acabar com a guerra em Gaza. Por favor. Em relação à guerra em Gaza, o presidente Biden e eu estamos trabalhando sem parar, porque agora sabemos que esta é a hora para que um acordo de reféns e um cessar-fogo podem acontecer. E quero ser muito clara. Eu sempre estarei defendendo o direito de Israel de se defender, e eu sempre também quero assegurar que Israel tenha a capacidade de se defender, porque as pessoas nunca devem enfrentar novamente o horror causado por uma organização terrorista, o Hamas, como aquele causado no dia 7 de outubro, incluindo violência sexual, o massacre de jovens num festival de música. Ao mesmo tempo, o que aconteceu em Gaza nos últimos 10 meses é devastador. Muitas vidas inocentes foram perdidas. Pessoas desesperadas, com fome, fugindo para a segurança, fugindo sem parar. A escala de sofrimento é algo arrasador. O presidente Biden e eu estamos trabalhando para acabar com essa guerra, para que Israel esteja segura, para que os reféns sejam soltos, para que o sofrimento em Gaza acabe e para que o povo palestino possa ter o seu direito à dignidade, segurança, liberdade e autodeterminação. Não sei. Sabe o copia, mas não faz igual? Estranho esse discurso, né? Mas sabe por que ela fez esse discurso? Porque a Câmara era maravilhosa, etc e tal. Não, é porque ela depende também dos votos de Michigan, e é exatamente onde aconteceu o comício, Michigan. Michigan é tido como um dos estados pêndulos para os estadunidenses. E o que significa estado pêndulo? São daqueles estados que influencia diretamente quem vai receber, quem vai ser eleito ou não.
Estados Unidos tem 7 desses estados, né, estados pêndulos, e Michigan é um desses. E aí a gente tem em Michigan um grande fluxo de pessoas que são imigrantes e árabes, pessoas que estavam sim pressionando os Estados Unidos, a presidência dos Estados Unidos, sobre uma posição para o que acontece em Gaza. Tem mais de 200 mil residentes de origem árabe e muçulmana e nessa região, são eleitores em Michigan. Então, é um eleitorado muito importante que não podia ser ignorado, ainda mais nessa reta final. Então, essa pressão já vinha acontecendo há um certo tempo. Nesse momento, a gente tem um discurso muito claro que fala sobre direito à dignidade, à liberdade, à segurança e à autodeterminação. Eu copiei aqui para não esquecer de falar sobre isso, porque é tudo que não aconteceu durante todo esse processo, esse período que os Estados Unidos apoiam essa guerra, e a gente sabe que tantas outras financiam, né, inclusive. Mas, exatamente, tem um discurso, tem um viés eleitoral. E a gente tem aqui nos Estados Unidos que faz uma votação, inclusive que teve caixas que queimaram, né, pegaram fogo no Oregon e Washington, que está sendo investigado porque foi encontrado dentro das caixas um dispositivo incendiador. E são votos, por exemplo, que se perderam quando a gente falou sobre tecnologia na votação nos Estados Unidos, tem muito disso também, né? Votos que se perderam, né, que podem acontecer vários outros problemáticas ao longo dessa votação. Então, é possível, assim como o Lúcio falou, que a gente não tenha um resultado hoje, nem amanhã, que a gente tenha um resultado daqui a alguns dias. Em 2016, se eu não me engano, foi para o próprio Trump. Foi uma eleição muito rápida, ele foi eleito, se eu não me engano, no dia seguinte já tinha o resultado. Já o Biden, eu lembro que a gente fazia piada sobre a eleição dos Estados Unidos, tipo, dormi, acordei, cadê o resultado? Tá mais fácil a gente ter uma eleição, né, segunda eleição no Brasil, no mesmo ano, do que ter uma eleição dos Estados Unidos, ou a gente vai esperar 4 anos para descobrir quem é o presidente dos Estados Unidos. Tem muito disso, né? E aí demorou 5 dias, né, para a gente ter o resultado sobre a eleição do Biden. Então, tem muito disso, né? A gente não sabe exatamente quanto vai acontecer, e só para a gente, né, para finalizar, informando mais um pouquinho, nos Estados Unidos, existe uma assembleia que é formada por 538 delegados, e esse número é igual à soma de 100 senadores, 435 deputados e 3 delegados de Washington, que não tem senadores e sim delegados. E a gente, os presidenciáveis, né, os candidatos, eles precisam, para ser eleito, esse candidato tem que ter 270 votos, não pode ser eleito com menos de 270 votos. Então, o candidato, ele, nesse momento, estão tecnicamente empatados, e aí a notícia da surpresa, quando houve a abertura das urnas, eles ainda estão muito próximos nos estados que já divulgaram, e é surpreendente porque se esperava, inclusive, durante toda uma eleição, se esperava que o Trump ele estivesse um pouquinho à frente da Kamala Harris, e justamente a diferença desses estados pêndulos é que faria, né, toda a mudança aí nos Estados Unidos. Mas não foi assim, não é assim que está acontecendo até agora. E, mais uma vez, a eleição não é um voto direto, não é só a somatória de voto, eles buscam assegurar a maioria dos 538 votos, né, disponíveis nesses colégios eleitorais, para, sim, obter mais do que 270 votos e serem eleitos. É isso, Lúcio. A gente vai continuar acompanhando, né? Certamente amanhã a gente tem mais coisas aqui para falar. Pois é, será que de fato vão entregar essa eleição amanhã, o resultado, né, dessa eleição amanhã, quarta-feira, dia 6 de novembro? Eu duvido, mas quem sabe, né? Quem sabe eles cumprem. Obrigado, Dai, pela sua participação. Eu que agradeço, Lúcio. Antes de ir embora, deixa eu falar para vocês de um vídeo especial que a gente está aqui na TV Cringe. Você entra no youtube.com/tvcringe Brasil e tem o primeiro vídeo aqui, que a gente fala sobre, de fato, a democracia estadunidense, que eles acham que é a melhor democracia do mundo. Mas a grande verdade é que tem muita falha nessa democracia aí que eles chamam como a melhor realmente. E ainda, né, tem essa história de que eles impõem o seu modelo de democracia, entre muitas aspas, em outros países, né? Teve até caso que a eleição teve que ser... Aliás, que a eleição foi roubada pela Suprema Corte. Pois é, tem umas histórias escabrosas, então fica aí a dica para você assistir lá no nosso novo canal, youtube.com/tvcringe Brasil. Grande abraço, até a próxima.